Olá pessoal, a gente vai fazer aqui aquele desafio que acho que foi a Karina que nos passou. Ela queria colocar aqui dentro do. Deixa eu ligar aqui meu Zoom Meet para poder mostrar para vocês melhor. Ela queria colocar aqui dentro da placa, né, um tracinho para ficar padrão. Então, vou mostrar aqui de duas formas, tá? Então, a primeira forma é o seguinte: a gente pode duplicar essa coluna, para a gente fazer um teste e vocês também aprenderem. A gente poderia fazer somente uma coluna, mas por segurança vamos duplicar ela. Então, botão direito, duplicar coluna, e vamos trabalhar nessa duplicação de coluna. Vamos botar aqui placa com hífen. Só para a gente. Então, o primeiro passo eu fiz, dupliquei. Depois de duplicado, a gente vai separar os três primeiros caracteres. Vamos fazer uma divisão, né? Vamos pegar aqui e vamos fazer uma divisão, porque a placa ela é alfanumérica, né? Então ela começa com três letras, né? Três letras, depois mais quatro números, é alfanumérico. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma divisão. Então vamos dividir por número de caracteres. Vamos tentar isso aqui primeiro. Então aqui ele pede argumento, é específico número de caracteres usado para dividir a coluna. Então, como eu falei ali, a placa, né? A placa ela é ABC 1, 2, 3, 4. Então a gente vai fazer uma divisão onde? Aqui. Então no terceiro caractere. Vamos testar aqui. Então uma divisão de colunas por número de caracteres. Lá, lá. Então aqui a gente teve a divisão. Né? Teve a divisão. Mas não ficou legal dessa forma. Quando ele criou três colunas, não é isso que a gente quer. Então, lembrando que aqui não tem Ctrl Z, né? A gente tem que vir aqui no processo anterior e excluir o processo. Voltamos à estaca zero. Vamos tentar outro meio. Então vamos dividir a coluna por posições. Então aqui ele pergunta que posição que eu quero dividir, né? Especifique as posições nas quais dividir a coluna. Então vou botar a posição 3. Novamente. Ver o que ele fez aqui. Também não ficou legal. Vou fazer os testes aqui juntos para a gente poder entender como funciona cada divisão, tá? Vamos ver novamente, botão direito, dividir coluna. Vamos ver o que mais que ele nos dá aqui de informação. Por número de caracteres. Mas vamos ver aqui o que ele tem de mais argumento. Né? Então vamos voltar aqui no 3. E aqui ele fala, uma vez o mais à esquerda possível, uma vez à direita ou repetidamente. Não quero repetir. Por isso que ele fez lá em 3 vezes. Então, vamos fazer aqui nesse primeiro teste, tá? Vamos ver se ficou do jeito que a gente quer. Opa! Então, o jeito correto foi esse último que a gente fez, tá? Então, a gente vem aqui no botão direito, dividir coluna por número de caracteres. Eu escolhi aqui a primeira opção, né? Uma vez só, o mais à esquerda possível. Ou seja, ele vai pegar aqui ABC, 1, 2, 3, 4. Então, uma vez ele vai dividir em 3, no terceiro caractere, o mais esquerdo possível. Então, ele veio aqui e fez essa divisão aqui, jogou isso aqui para uma coluna e jogou essa outra parte aqui para uma outra coluna. Coluna 2, no caso, né? Então, tá jóia. Já temos aqui um caminho. Então, já tem essa divisão, né? Dividir o número, aliás, as letras, né? Dos números. E aí, agora, como é que eu coloco isso? Agora, vamos fazer aqui uma outra coluna auxiliar, para a gente poder colocar, para a gente poder fazer colocar o hífen, né? Lá para ficar naquele padrão que a Karina nos solicitou. Então vamos vir aqui em adicionar coluna. A gente pode vir aqui em coluna personalizada.
eu posso botar aqui, ó, hífen. E aí eu venho aqui dentro dessa barra de fórmula e vou botar, entre aspas duplas, o hífen. Então ele vai criar uma coluna com hífen. Ó, a gente vê aqui, ó, basicamente ele criou uma coluna com hífen. Aqui. Então só vou voltar o passo aqui anterior. Eu vim aqui em coluna personalizada. Ele vai abrir uma barra de fórmula. Que aqui a gente vai digitar a fórmula. E aqui a gente vai dar um nome para a coluna. Então foi o que eu fiz. Criei um nome para a coluna. E aqui eu fiz aspas duplas, o hífen e apenas cliquei em OK. E aí a gente tem a informação aqui nessa coluna. Agora a gente vai brincar aqui. Vamos adicionar uma nova coluna, que é uma coluna mesclada agora. Então a gente vai vir aqui, a gente vai selecionar primeiro essa coluna, nessa ordem, tá? Então são as letras, depois o hífen e por último os números, né? Selecionamos nessa ordem, a gente pode vir aqui, ó, mesclar colunas. Então a gente vai pedir para mesclar. Aí ele pede aqui um argumento. Quer usar algum separador? Não, não quero usar nenhum separador. Eu poderia ter feito por aqui também, a gente achou uma outra forma. Mas vamos fazer desse primeiro formato. Então a gente fez aqui, vou botar aqui o nome placa com hífen, isso aí. E aí a gente vai ter aqui a solução do problema. Feito isso, eu posso vir aqui nessas colunas aqui que eu criei, que são as colunas auxiliares, selecionar todas elas e eu posso excluir, não preciso mais delas. Uma vez tratada, ela já está aqui, ó. Esse é o primeiro meio de a gente fazer essa tratativa de colocar o hífen, né? Vamos fazer o segundo modelo, que eu acho que é um pouco mais fácil. Então vou voltar aqui o passo anterior. Não vou mesclar aqui e também não vou criar o hífen, aquela coluna personalizada. Eu estou só no passo da divisão. Eu fui lá, botão direito, dividi a coluna por delimitadores, uma vez no item 3, devido lá o nosso placa ser as 3 primeiras letras e os últimos os números, né? Então foi esse passo que eu fiz. Estou no mesmo passo. Agora eu vou mesclar elas. Novamente. Clico no Ctrl, seleciono as duas. O passo seguinte é adicionar coluna, mesclar colunas. Aí aqui me pede um argumento. Eu quero botar um separador. Então eu posso ir aqui no personalizado e colocar o hífen. E aí eu vou aqui botar novamente placa com hífen. E OK. A gente vai vir aqui, vai ter o mesmo resultado. Segunda forma de a gente inserir o hífen numa placa, né? E aí, novamente, eu não preciso dessas colunas, eu posso vir aqui e selecionar no Ctrl as duas e remover colunas. E aí aqui eu tenho a placa com hífen, conforme o padrão solicitado. Aí agora eu vou fazer um pouquinho mais complexo, mas é bem interessante dessa forma para a gente poder fazer o quê? A gente entender como que funciona a parte da linguagem M. Né? A gente está tratando de linguagem DAX, que são as medidas. Quando eu mexo aqui nessa ferramenta no Power Query, a gente está falando de linguagem M, certo? É o que está por trás desses códigos aqui. Ó. Então, eu vou abrir aqui. Tudo que a gente fez ali naqueles passos, eles estão resumidos na linguagem M. Eu poderia fazer toda aquela programação ali dessa forma. Então, isso aqui é um registro dos passos que a gente fez lá nas etapas, tá? Mas não é isso que a gente vai tratar. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos inserir inserir o hífen aqui de uma outra forma, tá? Que seria a terceira forma de a gente colocar o hífen. Porém, na linguagem M. Então a gente vai vir aqui, adicionar uma coluna. Vou colocar aqui placa com
hífen. E aí aqui existe uma solução que é, deixa eu abrir aqui, fora, que é o teste ponto insert. Então aqui, essa aqui é uma expressão, tá? Uma expressão que tem dentro da linguagem M, ou seja, o teste, opa, aqui ficou duplicado, vai ficar errado, vai dar erro, é o teste insert. O que ele pede de argumento lá? Olha, ele me pede o que eu quero inserir, em qual coluna, né? Em qual coluna, qual é o texto que eu quero inserir. Então vamos lá na placa, vamos achar a placa, pode ser essa aqui mesmo, ou até a placa anterior, né? Vamos pegar essa daqui, vírgula, aí ele pede o argumento, offset, ou seja, qual é offset number, né? Qual que é a, vamos dizer assim, qual que é a posição, o número da posição que você quer colocar. Então lembrando que A, B, C e o hífen. Então é na quarta posição, né? Tem a posição 1, posição 2, posição 3 e a posição 4. Então a gente vai aqui vai inserir o item 4. Aí não pede mais argumento. Qual é o novo texto que você quer colocar aqui? Qual que é o novo texto que você quer colocar aqui? Eu quero colocar o hífen. Lembrando que se eu colocar o hífen aqui, ele não vai aceitar. Sempre que a gente for trabalhar com texto dentro do Power Query ou de uma linguagem DAX, ela tem que estar ela tem que estar com suporte das aspas duplas, tá? E aqui eu vou fechar o argumento. Então aqui embaixo ele já me deu o joinha, dizendo que essa minha expressão aqui está certa. E aí eu vou dar um OK. Olha lá. Errei. Vamos voltar ao passo. Foi legalmente rápido, a gente volta o passo, tá? Então lembrando que para voltar o passo, eu posso vir aqui na engrenagemzinha, clico nela, volto aqui. Opa, não é o passo 4, né? É o 3. Quero inserir na terceira posição. E aí, pronto. A gente tem aqui o terceiro resultado, a terceira forma de incluir o hífen dentro de um texto. Ok? Obrigado a todos. Qualquer dúvida à disposição.